Queridos, antes de começar essa ministração, eu queria compartilhar algo com vocês. Todos aqui, acredito, ou pelo menos a grande maioria, já tem um bom tempo aqui de casa, aqui nesta igreja, e me conhece muito bem. Eu sempre tive muita alegria, muito prazer, satisfação em servir na casa do Senhor. Só que, alguns anos atrás, eu posso estimar que iniciou isso há 10 anos atrás. Eu comecei a não querer muito, sabe? Não por falta de vontade de servir, mas porque eu tirei o meu olhar daquele que é o principal, que é Jesus. Essa canção que nós ministramos aqui, uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Isso é impactante. Sabe por quê? Porque nós vivemos em um tempo onde muitas pessoas estão olhando, estão vindo ou indo para as igrejas, estão lendo a palavra, lendo a Bíblia, com olhar em si mesmos, ou até nas outras pessoas, colocando expectativas nas outras pessoas e tirando o olhar de Jesus. Tirando o olhar de Jesus. E toda vez que nós tiramos o olhar de Jesus, quando nós tiramos o foco daquele que é o principal, é o centro de tudo, nós falhamos, nós nos desgastamos, nós nos cansamos e nós somos paralisados. E assim foi comigo. Eu comecei a colocar as minhas expectativas nas pessoas e as pessoas nos frustram. Eu coloquei a minha expectativa no quão bom eu poderia fazer as coisas, só que as pessoas, elas nunca estão satisfeitas e elas não se satisfizeram até mesmo com Jesus. Tudo que Jesus fazia, existia alguém para criticá-lo, existia alguém para dizer assim: eu não concordo, eu não gostei, eu não achei que está bom. E diante de tudo isso, eu fui parando, eu fui desacelerando, eu fui querendo ficar num cantinho, fui querendo ficar em uma cadeira dessa somente. Mas a palavra diz que nós somos membros de um corpo, e cada corpo tem uma função. Diga assim: eu sou parte do corpo e eu tenho uma função. Todos nós temos uma função. Cada um de nós não fomos feitos para estarmos parados. O fôlego de vida que o Senhor nos deu, o vigor que o Senhor nos deu, as finanças que o Senhor nos dá e nos abençoa, tudo que o Senhor nos dá é para que nós venhamos gastar com Ele, para Ele e por Ele. Mas o Senhor nos ama tanto, e eu não consigo me acostumar com esse amor. Eu não consigo me acostumar com quão Deus é extraordinário. Porque Ele nos ama de um tanto,
que por mais que nós estejamos querendo andar no sentido oposto ao que Ele quer para nós, Ele dá um jeitinho de ir ao nosso encontro. E glória a Deus que o Senhor foi ao meu encontro. E assim, quando eu digo isso, às vezes a gente pensa que nós só podemos estar longe da vontade de Deus, dos propósitos de Deus, daquilo que o Senhor deseja para nós, se nós estivermos vivendo numa vida pecaminosa, distante da igreja, distante do corpo, longe, fazendo a vontade do diabo. Mas não. Quando nós não estamos sendo aquilo que o Senhor nos gerou para ser, nós também não estamos vivendo como o Senhor queria que nós vivêssemos. E durante a conferência da família, muitos de vocês que estiveram aqui puderam ouvir as ministrações que falavam isso. E é tão incrível que, como eu e minha esposa temos sido responsáveis por estar organizando a conferência da família, a gente sempre procura um tema diante do Senhor, e o Senhor, nos últimos 2 anos, tem nos conduzido a colocar como tema aquilo que o Senhor trabalhou em nós e ministrou muito ao nosso coração durante o ano. Só que eu não gosto de dizer para alguém, para algum convidado, dizer assim: olha, o texto é esse, para deixar o Espírito Santo fluir com liberdade. E esse ano nós colocamos o tema simplesmente viver. Viver, esse é o tema. E aí, quando a gente falou com o pastor Fábio, a gente falou assim: pastor, o tema é viver. E só falamos isso. E no último dia da ministração aqui, no último dia da conferência, a gente saiu para ir na hamburgueria, e eu virei para ele e falei assim: pastor, eu estou muito preocupado. Aí ele só foi: o que foi? Só foi: pastor, eu estou desconfiando que o Senhor tem uma escuta lá dentro da minha casa. Porque você ministrou aqui esses dias textos em que o Senhor falou comigo durante todo o ano. Frases que o Senhor falou para mim, não eram frases que estavam na palavra, frases que o Senhor falou para mim durante esse ano. Contextos, a conexão do início, meio e fim que foi ministrando, tudo o Senhor tinha falado comigo e o Senhor trouxe para a igreja. E para fechar assim com chave de ouro, no período que ele teve ministrando louvor, ele tocou exatamente as mesmas músicas que eu ouço no meu devocional. E eu falei assim: pastor, tem alguma escuta lá em casa, não é possível. E por que eu estou falando isso, queridos? Porque quando nós não estamos vivendo de acordo com o propósito do Senhor, nós estamos somente existindo, nós não estamos vivendo plenamente. Quando a palavra diz que o Senhor veio para nos dar uma vida e uma vida abundante, não significa somente coisas terrenas e coisas materiais, não, é uma vida plena. Em outras versões diz uma vida plena que satisfaz. Quando nós não estamos vivendo aquilo que o Senhor nos formou para ser, nós não estamos vivendo plenamente. Alguma coisa está pesando demais, alguma coisa não está muito bem ajustada, alguma coisa, sabe um sapato, um tênis, quando está menor do que o teu pé? É desse jeito, incomoda, por mais que seja uma coisinha boba. Eu vou dar outro exemplo engraçado que eu me lembrei agora. Eu sempre estava comprando os meus tênis número 41. E eu tinha uma dor nos dedos que eu não entendia. Até que, alguns meses atrás, eu descobri que não é 41, é 42. E aí pronto, parou a dor nos dedos. Eu pensava que eram os dedos que sempre ficavam doendo, todo dia. E era só o tênis que eu estava comprando um número diferente. E quando você vai medir na especificação, é meio centímetro de diferença.
meio centímetro que estava incomodando. Tinha uma coisinha que não estava ajustada. Tinha alguma coisinha que não estava certa. E aí, durante esse processo que o Senhor foi ao meu encontro, o Senhor começou a me mostrar. E algumas semanas atrás, enquanto eu estava tendo um tempo com Deus, eu chorava muito, dizia assim: Deus, me perdoa por tanto tempo que eu perdi, por tanto tempo que eu não dediquei ao Senhor como deveria. Eu sei que a tua obra, ela não para por minha causa. O Senhor levanta outros, o Senhor faz de outra forma. Mas quantas coisas eu deixei de viver e eu deixei de participar e de contribuir para o reino, porque eu estava meramente fugindo, correndo em direção daquilo que eu achava que era o ideal e o que era bom para mim. E ultimamente eu só tenho dito o seguinte para o Senhor: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu não quero viver absolutamente nada que não seja a tua vontade para mim. Eu já falei algumas vezes aqui, eu já ministrei algumas vezes aqui. Às vezes a gente ora tanto por portas abertas, e esquece de orar para que o Senhor feche aquelas portas que não é dele para as nossas vidas. Porque às vezes a gente ora por portas abertas, o diabo olha ali e diz assim: deixa eu abrir uma porta ali para um lamaçal. E a gente olha, vê, nossa, abriu uma porta, mas não foi Deus que abriu. E nós precisamos tomar cuidado para isso. E eu só quero viver aquilo que o Senhor quer para mim e para a minha vida, porque eu sei que é o melhor para mim. Mas esse breve testemunho é só para introduzir a mensagem que eu intitulei como encontrar, reencontrar e ser encontrado. O Senhor me trouxe três textos à mente, e dois deles eu vou só pincelar algumas coisas para a gente ganhar tempo, e o terceiro eu vou discorrer um pouco mais. Mas o primeiro deles, eu acredito que todo mundo aqui conhece. É quando Jesus e os seus pais, José, Maria, estão indo, como todo ano eles fazem, vão para Jerusalém, vão viver aquele tempo de festa ali. E quando estão retornando para casa, seus pais se dão conta de que Jesus não estava com eles. Só que a Bíblia diz que se passou 3 dias disso. E aí você para e pensa assim: meu Deus, como é que passou-se 3 dias e não prestar atenção que esse menino não estava com eles? Só que, ao mesmo tempo que eu penso isso, eu penso no Thomas. Quando a gente está aqui na igreja, quando a gente está alguma coisa da igreja, quando a gente estava no Projeto Sertão em Gararu, ele estava com todo mundo. Eu não estava muito preocupado. De repente eu virava para minha esposa e dizia assim: cadê o Thomas? Não sei, não está com você não? Não, está com alguém aí correndo, brincando. E eles estavam todos ali, imagina, todos conhecidos, todos que vivem para o mesmo Deus, que servem ao mesmo Deus, todos indo para Jerusalém. Eu acredito, a Bíblia não fala isso, mas eu acredito que os parentes, talvez João Batista estivesse por ali, a família de João Batista estivesse por ali, a família de Lázaro, Maria, Marta, todos ali, e Jesus pré-adolescente poderia estar com eles, convivendo com eles, se alimentando com eles, e José e Maria estavam super despreocupados com isso. Mas quando prestaram atenção, disseram assim: cadê Jesus? E foram procurar e não acharam Jesus em lugar nenhum.
E o primeiro ponto que eu observo e o Senhor ministra ao meu coração a respeito disso, é que os pais de Jesus saíram retornando para a sua terra, saíram de Jerusalém, mas Jesus não tinha saído. E o ponto que me chama a atenção é que nós precisamos estar no lugar onde Jesus está. Se Jesus não saiu dali, não é para nós sairmos também. Jesus estava ali porque ele já sabia quem ele era. Ele já sabia o propósito da vida dele, ele tinha prazer em estar ali. Só que Maria, José, talvez movido porque todo mundo já estava indo, sabe? Todo mundo estava naquela agonia, vamos voltar para casa, já acabou, já deu. Eles simplesmente foram. E quantas vezes nós também fazemos isso? Apressados pelos nossos afazeres, pelas nossas tal obrigações, pelos nossos anseios, desejos, esquecemos de perguntar: Senhor, onde é que o Senhor está? Porque eu quero estar onde o Senhor está, onde a tua vontade está, onde eu sei, eu tenho plena convicção de que o Senhor está comigo. Mas a palavra do Senhor diz que quando Maria, José percebem que Jesus não está e eles procuram e não encontram, eles voltam para Jerusalém. Isso me faz entender que se você está onde Jesus não está contigo, você não consegue perceber Jesus onde você está, lembra onde foi a última vez e volta. Lembra onde foi a última vez e volta. Sabe, quando nós perdemos algo, estamos andando de moto, chegamos em casa, percebemos que a carteira não está, a primeira coisa que nós fazemos é procurar na mente por onde nós passamos e voltar para ver se nós encontramos. Só que muitas vezes, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós começamos a perceber que nós não estamos tão íntimos do Senhor mais, nós talvez não consigamos identificar mais a voz do Senhor, nós já não temos tanta intimidade e nós não sabemos onde nós perdemos. Às vezes até nos achamos que está tudo bem, está tudo normal. E como é que faz? Procura na sua mente, onde foi que você sentiu da última vez? Onde foi que você sentiu a presença da última vez? O que você estava fazendo? Quais eram os seus hábitos? Quais eram as suas rotinas, as suas disciplinas espirituais? Quando você estava vivendo aquilo? Volta, procura, porque Jesus vai estar lá. Muitas vezes nós precisamos tomar uma posição de ir encontrar, de ir procurar. E a palavra diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Mas também veio um outro texto na minha mente. E ele está lá em João 21, que fala sobre Pedro. Pedro teve todo aquele processo de negar a Jesus. Jesus morreu, foi crucificado, ressurgiu, apareceu para eles. Mas lá em João 21, fala que Jesus precisou ter um momento um pouco mais profundo com Pedro. Jesus tinha ressuscitado, apareceu para eles, eles viram aquilo, mas por algum motivo eles se esqueceram de tudo que tinham vivido, de todos os milagres que tinham experimentado. E é incrível que no livro de João 21, o Senhor faz exatamente algo que ele já tinha feito anteriormente com eles, e eles não se dão conta de quão extraordinário foi tudo que eles viveram, e que tudo aquilo que eles viveram ainda está disponível, ainda é possível viver. Isso me faz lembrar de muitas vezes nós andarmos na nossa caminhada cristã,
começarmos a nos acostumar simplesmente lembrando de tudo aquilo que nós já vivemos um dia. Sabe quando você não tem um testemunho recente para contar? Você não tem uma experiência recente com o Espírito Santo, com o Senhor para contar? Você lembra daquilo que o Senhor fez há 10 anos atrás? Você lembra daquilo que o Senhor fez quando você aceitou Jesus? Você lembra daquilo que o Senhor fez na sua vida, na sua família há tanto tempo atrás? E não tem algo novo para viver. E não é porque você não está precisando, não é porque está tudo bem, está tudo pleno. Não, porque a nossa vida é constante lutas, constantes desafios. É porque chega um momento que nós meio que acostumamos a achar que aquilo foi para aquele tempo. Só que, queridos, o mesmo Deus que operou um dia na nossa vida, Ele continua sendo o mesmo. Quantos aqui já viveram algum milagre em questão de saúde? Quantos aqui já foram curados de alguma coisa? Quantos aqui já viveram o milagre da salvação na sua casa, na sua família? Alguém que você orou e o Senhor foi lá e alcançou? Quantos aqui já viveram milagres financeiros? Situações de crise e o Senhor foi lá, abriu portas, mudou a situação, mudou o cenário? O mesmo Deus que fez outro dia, é o mesmo Deus que opera hoje. E nós precisamos entender isso. Mas muitas vezes nós colocamos as circunstâncias, porque o país está meio difícil mesmo, está difícil para todo mundo. Eu ando na rua aí, as lojas estão tudo vazias, o povo não sabe o que fazer, está todo mundo vivendo uma situação difícil. Ei, você é filho do Deus Altíssimo. A palavra diz que você tem autoridade no nome de Jesus. Então, olha para o problema e fala para o problema o que o Senhor diz. Porque o Senhor não muda. O Deus de milagres, o Deus que faz milagres, o Deus que opera com poder, continua sendo o mesmo Deus. Continua sendo o mesmo Deus. E nós precisamos ter plena convicção disso. Mas muitas vezes nós começamos a pensar assim: mas é porque eu vacilei, eu pisei na bola, sabe, eu falho um dia no meu devocional, eu tenho uma luta diária que volta e meia eu me estresso com os meus pais, volta e meia eu tenho uma discussão feia com algum colega de trabalho. Querido, existem religiões que fazem da pessoa santa aquela que sobe lá para uma colina, se toca lá num mosteiro lá e vai refletir sozinho. Aquele ali é o mais santo. Mas ser esse santo, ser esse que não erra, que não falha sozinho é muito fácil. Difícil mesmo é quando nós estamos em comunidade, vivendo com pessoas. É nesse ambiente que nós somos provados. E santo não é aquele que não erra, mas é aquele que todos os dias decide se santificar. Não é que eu cometi um erro hoje e vou estar reincidindo nele, não. Não, que nós não venhamos cometer mais esses erros, que nós venhamos mudar, mas todos nós somos passíveis de momentos de fragilidade, de falhas, de erros. O que nós não podemos é deixar com que o diabo use isso para dizer assim: ei, esquece, não dá para você. O Deus que fez no passado lá, aquilo na sua vida, é porque você ia para a igreja certinho, é porque você não fazia isso, porque você não fazia aquilo. Ei, não. Não é bem assim. Isso são só circunstâncias para que nós venhamos paralisar. Mas o texto que de fato o Senhor ministrou ao meu coração está no livro de Atos, capítulo 9. Eu quero pedir que vocês possam estar abrindo comigo.
Primeiro nós falamos sobre José e Maria indo encontrar Jesus. Depois nós falamos de Jesus indo reencontrar Pedro. E agora nós vamos falar de Paulo sendo encontrado por Jesus. Capítulo 9 diz: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E quando ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe Jesus: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não viram nenhum homem, mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu nem bebeu. Queridos, esse texto é muito conhecido, é bastante conhecido. Saulo, que ainda se chamava Saulo, ele era escancaradamente um perseguidor daqueles que serviam a Jesus, aqueles que na época eram chamados os seguidores do caminho. E ele estava indo para Damasco, e eu fiquei muito curioso para saber o porquê estava indo para Damasco. E por que Jesus decidiu encontrá-lo nesse caminho. E procurando e estudando um pouco, eu vi que Damasco ele era um lugar muito estratégico. Comercialmente falando, era um lugar que passavam rotas para vários lugares. Então, era como Cansanção. Podemos dizer que para você ir para Quijingue, você passa por Cansanção, para ir para Euclides da Cunha, Monte Santo, Itiúba, Bonfim. É um lugar ali estratégico. Comercialmente falando, era um lugar estratégico. Então, era um lugar importante para o Império Romano, aquele que Paulo também fazia parte. Mas também, para o judaísmo, tinha uma parte muito forte, e Paulo, na época, Saulo ainda, também tinha muito um comprometimento para proteger o judaísmo. Não é à toa que no texto diz aqui que ele pediu cartas, ou seja, cartas de apresentação, de autorização, para que fosse enviado para as sinagogas, para dizer aqui: olha, eu estou autorizado a matar todos os seguidores do caminho. Só que Damasco também era um lugar estratégico para a propagação das boas novas de Jesus. Por quê? Porque era um lugar que passava muita gente, viajava muita gente estava naquela rota ali. Então era um lugar que dava para disseminar a mensagem muito rapidamente. Então, ao mesmo tempo que Saulo estava indo para ali, querendo romper essa disseminação da palavra do Senhor, ele também estava indo ali para proteger os seus interesses, tanto defendendo o judaísmo, quanto defendendo o Império Romano. Dessa forma, esse posicionamento de Saulo, ele estava nitidamente colocando esforços para interromper os planos de Deus. Porque Jesus veio
morreu, ressuscitou, mas essa mensagem precisava ser espalhada. E Saulo, ao tentar impedir isso, estava tentando impedir os planos de Deus acontecer. Mas preste atenção, ninguém consegue parar aquilo que Deus deseja fazer. Não. Foi como eu disse, você pode até não fazer parte, mas você não consegue parar. Só que o que Saulo não sabia era que ele também fazia parte dos planos de Deus. Deus tinha muito interesse em que Saulo estivesse ali fazendo, propagando a palavra do Senhor. E eu achei muito incrível, e no versículo 5, em que ele diz assim: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E é esse outro texto que infelizmente não tem em todas as versões da Bíblia, que diz o seguinte: duro é para ti chutar contra os aguilhões. Você só encontra esse texto nesse versículo na versão King James e na Almeida Revista Corrigida. Mas nas outras versões, em Atos 26:14, quando Paulo está contando todo esse processo dele, toda essa história, ele fala sobre isso também. Ele fala que o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Resistir ao aguilhão só trará dor a você. Ou seja, não adiantava ele lutar, ele se debater, ou tentar ir contra os propósitos de Deus. Era mais peso, era mais trabalhoso, era mais duro. Era como tentar enxugar gelo. Ele ia se cansar, ele ia tentar, mas não ia conseguir. Lembra o que eu falei no início, quando eu estava contando o testemunho? Quando a gente tenta viver algo que não é a vontade de Deus para as nossas vidas, sempre tem alguma coisa que não vai ser ajustado, não vai estar de acordo. E o Senhor fala isso para Saulo: como é duro para você. Resistir a isso só vai trazer dor. Só que para viver esse processo de reencontro, de ser encontrado, na verdade, Saulo, assim como muitos de nós, precisamos enfrentar um professor que é extraordinário, mas que não é fácil, que é a dor. Aprender pela dor é muito eficaz, mas dói. Mas dói. E eu acho incrível que uma das coisas que o Senhor pegou firme logo foi quando ele tornou Saulo cego. Porque imagina só um cara que se achava tão poderoso, tão bem resolvido: eu tenho controle de tudo, eu sei de tudo, eu sei para onde eu quero ir, eu sei o que eu preciso fazer, eu sou estratégico, eu sei quais os caminhos percorrer. De repente está cego e alguém tem que pegar no braço e levar para um lugar que ele ouviu a voz dizer assim: eu sou Jesus e tu tem que ir para lá. E ele não tinha o que fazer a não ser ir. Tem momentos na nossa vida, e quando o Senhor vem nos encontrar, Ele faz coisas que nós não temos muita decisão.
Ah, Tiago, mas e o livre-arbítrio? Não, você pode. Só que ele já diz logo, olha, não adianta. Vai por aqui. Por aqui vai ser mais fácil. Por mais que esteja doendo. Vai. E aí, a palavra do Senhor que diz que quando ele vai, tudo acontece de acordo com o que o Senhor falou. Ele vive essa decisão de obedecer à voz do Senhor. E no versículo 18 diz que versículo 17 diz o seguinte: Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo suas mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou, para que recebas tua visão e sejas cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas. E ele imediatamente recebeu a visão. E levantando-se, foi batizado. E eu acho incrível que, assim que o Senhor, através da oração de Ananias, retorna a visão a Saulo, ele não simplesmente começa a enxergar o natural. Ele começa a enxergar aquilo que é Jesus. Ele tem de fato a visão de quem é Jesus. Aquele que ele tanto perseguia, aquele tanto que ele queria impedir, tanto queria calar, tanto queria travar os planos. E de tudo isso, o que eu quero dizer, e eu quero que fique gravado no seu coração é: não tente atrapalhar os planos de Deus. Muito menos os planos de Deus para a sua vida. Paulo, após isso, se tornou um apóstolo extraordinário. Grande parte dos livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo. O Senhor nos chama para viver algo extraordinário nele. Nós estamos em apenas no 5º dia deste ano. Muitas vezes nós temos tantos planos, tantos sonhos, tantos desejos de conquistas. Mas se nada disso fizer parte dos planos de Deus, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. O Senhor te chama para viver o extraordinário dele, com ele e para ele. Os milagres que você já experimentou, as experiências que você já experimentou com o Senhor, é possível experimentar novamente e ainda as maiores. Ah, mas eu estou cheio de problemas, eu estou cheio de dores, estou enfermo, estou com dificuldades. Ele está aqui. Ele continua sendo o mesmo Deus. Os sonhos dele para nós não mudou. Ele só nos chama. Vem viver. Para de simplesmente existir e venha viver tudo o que o Senhor tem para nós. Tudo o que o Senhor tem para nós. Que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem chegou ao nosso coração. É o que Ele tem para nós. A vida abundante é muito mais do que coisas terrenas, mas é caminhar no sobrenatural do Senhor todos os dias. Eu quero te convidar a ficar de pé. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor.
Aleluia.